grande. Olha o que aconteceu hoje, de manhã no culto das 9 da... já está gravando? Deixa eu só falar quem já está no YouTube. Pessoal, vocês do YouTube, tudo bem? Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Marcelo, somos pastor aqui da nossa igreja, a sede regional, Hermelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37. Toda quarta-feira, todas as nossas igrejas oram pela família, tá bom? O apóstolo Paulo diz que aquele que não ora pelos seus é pior do que o incrédulo. Na quarta-feira, você aqui da Zona Leste, vem aqui nos procurar, Avenida Mário Alves 37, 9, 14 e também 19:30, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, amém? Pessoal, foi bonito. De manhã, um casal estava aqui na igreja e procurou minha esposa, né? Falou assim: olha, eu queria falar com você, fala para o pastor o milagre que aconteceu. Acho que foi no começo desse mês, nós fizemos uma reunião com os obreiros da região, foi uma segunda-feira, e aí eu convidei todos os pastores, os obreiros da região, para poder vir aqui a gente fazer um clamor. E aí teve um casal de obreiro que veio e trouxe um parente. A sogra deste irmão, que é obreiro, ela tinha uma ferida na cabeça, e essa ferida saía muito líquido, e não cicatrizava, estava fazendo um tratamento, já estava indo no médico, e aquela ferida aumentando e não cicatrizava, estava chato aquele negócio. E aí ele falou assim: mãe, vamos lá na igreja, o pastor que vai entregar o pão e a água, e o pastor falou que vai orar, e Deus vai tirar as enfermidades. Então eu vou. A irmã veio, orou conosco, comeu pão e bebeu da água. Quando foi na segunda-feira, a ferida já tinha secado. Ele contou hoje de manhã, falou assim: ó, avisa para o pastor que isso, perdão, foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira que ela acordou, a ferida tinha secado. E aí? Desapareceu. E ele contou. Outro foi um milagre ontem. Foi na segunda-feira. Eu fui aqui no hospital de Hermelindo fazer uma visita para um membro da igreja. A esposa de um irmão da igreja está internada, né? Está fazendo um tratamento. E ele pediu para mim fazer uma visita. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa tinha piorado. Aí a atendente falou: pastor, o senhor não pode entrar, porque ela piorou, está na sala de emergência, talvez vai ser entubada, o senhor não pode entrar. Falei: mas eu queria só fazer uma oração. Pastor, o senhor não pode, se o senhor entrar, acontecer alguma coisa, o senhor é responsável. Falei: não, tudo bem. Aí eu peguei e falei: irmão, não estão deixando. Então, pastor, ela piorou agora, foi passar a emergência. O irmão nervoso. Falei: não, irmão, não fica assim não, nosso Deus é grande. Só que aquela hora eu estava indo para a sede. E eu falei para o irmão, irmão, foi segunda-feira agora, ó, das 9 até as 11, o pastor Jaime vai fazer uma oração na sede. Eu vou estar na sede com ele, e eu vou apresentar a sua esposa em oração. Aí, na hora que nós estávamos orando, umas 10 e pouco da noite, na segunda-feira, eu peguei, coloquei meu celular para gravar a oração, e gravei um pouquinho da oração, e mandei no celular. Ele estava sentado do lado da esposa dele, e mandei, falei: irmão, coloca essa oração no ouvido da sua esposa, porque o que a Bíblia diz? A oração do justo não tem poder? Tem poder. Coloca essa oração, o pastor Jaime está orando, coloca essa oração. E ele pegou o celular e colocou a oração. Irmão, foi segunda, né? Foi ontem, perdão. Foi segunda noite. Hoje eu fui visitar ela no quarto. Já saiu da UTI. Já está conversei com ela, segurei na mão dela, ouvi, conversei com ela. Falei: irmã, quando que a senhora voltou para o quarto? Foi ontem, pastor. Ontem eu tive uma melhora muito grande e agora eu estou no quarto. Aí eu fui lá no hospital de Hermelindo hoje, fiz uma visita, fiz uma oração nela, e ainda falei para ela, falei assim: irmã, nós vamos entregar a sua vida no altar, daqui a pouco eu vou orar com você junto. E Deus operou na vida da irmã, amém? Então, quer dizer, aquilo que você precisa nessa noite, Deus vai te dar também. Creia na oração, creia no poder, amém? Nós estamos nessa palavra aqui, ó, 1 Reis, capítulo 20, vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Esses são os milagres que o nosso Deus está operando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. E nós estamos se preparando para a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição de Cristo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, pessoal, o versículo é o versículo 1. Ó, diz assim, ó: e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. O Acabe é o rei de Israel.
O Ben-Hadad é o rei da Síria, que ele está furioso, querendo tomar o lugar de Acabe. E aí o Ben-Hadad mandou um recado para Acabe: o Acabe, eu sou Ben-Hadad, sou muito mais poderoso do que você, o meu exército é muito mais forte do que você, e eu estou mandando 3 ameaças para você. Primeiro, eu vou tomar o teu ouro e a tua prata. Segundo, eu vou tocar nas tuas mulheres. Terceiro, eu vou tocar nos teus filhos. Então Ben-Hadad manda 3 ameaças. Vou ler novamente. Vamos lá no versículo 3. E disse, assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são. 3 ameaças que o inimigo faz. Às vezes são hoje. Quer dizer, porque o diabo quer mexer, Ben-Hadad representa Satanás, quer mexer na vida financeira, amém, igreja? Quer mexer no casamento e quer mexer na vida dos filhos. Em outras palavras, Acabe, eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua posição. Primeiro recado, a tua prata e o teu ouro são o quê? São meus. Mas por que Ben-Hadad quer mexer na vida financeira de Acabe? Porque o Ben-Hadad, se você ler, ele é rico, ele tem uma posição muito grande, ele tem ouro com ele, ele tem prata, mas ele quer tirar de Acabe. Por quê? Aí nós vamos para Provérbios 10, 22. O que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 10, nós conhecemos bastante, o versículo é o 22. Provérbios 10, 22. Olha o que está escrito aqui. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele o que, irmão? Um acrescentador. Então o que a Bíblia diz? Que a bênção do Senhor, ela faz o quê? Ela enriquece. O diabo sabendo que a prosperidade louva a Deus, o diabo sabendo que a sua vida financeira abençoada glorifica a Deus, aonde que ele quer tocar? Na vida financeira. Até que Deus, foi o testemunho que Jó deu diante de Satanás. Vamos para Jó capítulo 1 para você ver. Olha como a sua vida financeira, ela glorifica o nome do Senhor. No meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é o livro de Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1. Olha como a vida desse homem glorificava a Deus. Jó capítulo 1, no versículo 1 também. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. E sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias, que os seus banquetes enviava a Jó e o santificava. E levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Ele é sincero, é reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? 10. Agora olha o versículo 10, o Satanás falando: porventura não o cercaste tu de bens? A ele, a sua casa e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está o que, irmão? Aumentando na terra. Olha a fidelidade de Jó, o que trouxe para ele. A Bíblia diz que um dia Satanás apareceu e Deus falou para Satanás: Satanás, onde você está? Aí eu estou rodeando a terra, estou passeando por ela. Aí Deus falou assim: você tem observado um homem lá embaixo? Chama Jó, é meu servo. Ah, tenho. Você viu como ele é reto? Você viu como ele é sincero? Ele não mente não. Você viu como ele se desvia do mal? Você viu como ele me teme? Ele me respeita? Aí o Satanás falou assim: claro, o Senhor tem abençoado a obra das suas mãos, o seu gado está aumentando aonde? Na terra. Sabe o que o diabo está dizendo? Claro, com a bênção que o Senhor colocou na mão dele, irmão, essa bênção vai chegar na tua vida também. Amém? Está escrito aqui, vamos para o 10, porventura não cercaste tu de quem? De bens, a ele, agora me ajuda, a ele e a sua casa e tudo o quê?
Quer dizer, a fidelidade de Jó está trazendo bênção para a família. Amém, igreja? A fidelidade de Jó está abençoando os 10 filhos. A fidelidade de Jó está abençoando a sua casa. Eu não entendo como uma pessoa fala que ama a família e não busca pela família. Como que uma pessoa fala que ama a família e não ora pela família? Olha o que o apóstolo, já vou voltar em Jó, olha o que o apóstolo falou, coloca aí para mim, que está no monitor, 1 Timóteo 1,8. O que Paulo falou sobre isso? Vamos acompanhar aqui, que eu já vou voltar aqui em Jó. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo capítulo, onde que eu marquei aqui? Capítulo 5, versículo 8, perdão. 1 Timóteo 5, 8. O que está escrito aí? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua, o que, irmão? Vamos lá, negou-se a fé e é pior do que o incrédulo. Aquela pessoa que sabe, é aquele pai que sabe, aquela mãe que sabe, não, se eu andar na presença de Deus, os meus filhos são o quê? Abençoados. Se eu andar na presença de Deus, os meus filhos serão essa bênção. Foi o que Jó fez. Jó andou tanto na presença de Deus que ele tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que os filhos de Jó fazem festa continuamente, quer dizer, são prósperos. Mas tudo isso é a fidelidade de Jó. Como é que eu falo que eu amo a Deus e eu não busco pela minha família? Olha o que o Senhor fala sobre isso também, aqui em Gênesis capítulo 26, quando o Isaac, que é o filho de Abraão, precisou de uma bênção. Você quer ver? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo é o 26. Olha isso aqui, pessoal. O que o Isaac recebeu pelo que o Abraão fez? Gênesis capítulo 26, versículo 1. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, e rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo. A te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora olha o 5, porquanto Abraão obedeceu o que, irmão? A minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos, e quem mais? Olha Deus aparecendo. Isaac, você está pensando, não, eu vou sair, Senhor, eu vou sair daqui porque está vindo uma fome muito grande. E eu vou lá para o Egito, porque lá no Egito tem comida. Ele falou assim, não, fica aí. Por quê? Porque um dia eu prometi para o seu pai, o Abraão já tinha morrido. Eu prometi para o seu pai Abraão que eu ia abençoar toda a descendência. O seu pai me obedeceu, o seu pai guardou os mandamentos. Aí ele diz, porque pela obediência do seu pai, pelo o temor que o seu pai teve, eu vou te abençoar nessa terra. Diga glória a Deus. Irmão, sua família está sendo abençoada. Vamos ler novamente? Volta aqui comigo. Volta no versículo 5, 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, e o que mais? Deus está prometendo, eu vou te abençoar, Isaac, aqui mesmo, você vai prosperar nessa terra você vai plantar, vai colher 100 vezes mais. Por quê? Porque teu pai me obedeceu. Olha como é bonito uma pessoa que obedece. Enquanto você está aqui hoje, alguém da sua casa está sendo abençoado. Amém? Mas é por isso que o inimigo, às vezes, não deixa nós fazermos a campanha da família, acontece alguma coisa, vem um desânimo, vem uma palavra contrária, porque o inimigo sabe que aqueles que honram a Deus são honrados. Ele está dizendo, Abraão, ele está dizendo, Isaac, por causa do seu pai. Amém, igreja? É a mesma coisa que está acontecendo na vida de Jó. Por que os filhos dele são tão abençoados? Por que a família de Jó está tão abençoada? O próprio diabo falou, o Senhor tem abençoado a obra das mãos dele. Só que lá no livro de Jó, tem uma coisa na vida de Jó. Jó capítulo 29, vamos voltar lá. Eu passei aqui só para mostrar a importância da gente andar com Deus. Jó, por que Jó prospera tanto? Por que a família de Jó é tão abençoada? Jó capítulo 29, vamos lá. O versículo é o 4. Jó capítulo 29, versículo 4. Jó capítulo 29, no versículo 4. Está escrito assim, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda.
Ô Jó, por que você é maior do Oriente? Ô Jó, por que seus filhos são abençoados? Aí a gente não entende. Jó capítulo 42, esses filhos morreram. Nós conhecemos a história. Foi um ataque do diabo. Mas lá na frente ele teve 10 filhos de novo. Por que as filhas de Jó, a Bíblia que fala que as filhas de Jó eram as meninas mais lindas da face? Pensa em umas moças bonitas. Pense em alguém que você olhava, você não via defeito nenhum. Eram as filhas de Jó. Por que as filhas de Jó eram tão bonitas? Por que a casa de Jó era tão próspera? A Bíblia diz, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, a minha casa. O que é o segredo? A bênção. Irmão, tem um segredo de Deus na tua vida. Alguém não vai entender, por que ele tem tanta saúde? Por que ela é tão alegre? Por que ele não vem luta, dificuldade, ele não desiste, ela não desiste? Por que vem batalha e essa pessoa não desanima? Aí você vai responder, porque tem um segredo de Deus na minha vida. Qual é o segredo? A presença do Senhor. Jó está dizendo, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Aí no versículo 5 está escrito aqui, vamos lá, versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Quer dizer, a presença de Deus na vida de Jó abençoava os meninos. Diga glória a Deus. A presença de Deus na tua vida abençoa a tua família. Amém, igreja? É muito sério. A presença de Deus na nossa vida abençoa muita gente. Mas nós temos que fazer como Jó. Puxa, que luta, que dificuldade. Você não ama seus filhos? Quer dizer, a esposa não ama o marido não ama a esposa. Então vem buscar, irmão. Vem buscar o Senhor. E ainda tem mais, Provérbios 10, 27. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2, perdão. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito aqui ainda, para nós. Provérbios capítulo 3, isso, está versículo 1 e 2. Ó, filho meu, não te esqueças da minha lei. Continuando aqui. O teu coração guarda os meus mandamentos. Vamos continuar. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescerão anos de quê? Você sabia, cada culto que você assiste, cada palavra que você ouve, Deus está aumentando os seus dias na terra? Sou eu não, é a Bíblia, amém? Por isso que de vez em quando você vê alguém como Caleb, 85 anos, rapaz, que força é essa que você tem? 85 anos, 90, rapaz, que vitalidade é essa que você tem? O que você toma? Eu bebo da palavra de Deus. A Bíblia está escrito, ó, vamos voltar no começo do versículo 2, ó, tá bom, mas pode deixar lá no versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, continuando, vamos lá, o teu coração guarda os meus mandamentos, versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de quê? Jó passou muito tempo doente, mas Jó continuou sendo fiel a Deus. Jó passou muito tempo doente, mas Jó continuou servindo a Deus. Lá na frente, Deus vai curar Jó. Lá na frente, ele é curado da cabeça aos pés. Aí Jó viu o primeiro filho nascer, Jó viu o segundo filho nascer, Jó viu o terceiro filho. Irmão, Jó viu 7 filhos homens nascer. Tá bom, né, Jó? Não, eu quero mais 3. Aí Jó viu 3 mulheres nascer. Jó viu os filhos crescerem. Jó viu os filhos casarem. Jó viu o filho dos filhos casarem. O filho dos filhos casarem. Jó viu a 4ª geração louvar o Senhor. Deus aumentará os teus dias. Amém, igreja? Quem aqui quer ter neto? Eu também quero. Mas pastor, será que eu vou chegar lá? Vamos, não temos promessa? Não temos a palavra? Eu posso estar passando a pior luta, mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Então, por isso que aí você vai lá para Jó, capítulo 42. Vamos voltar um pouquinho aqui. Em Jó, capítulo 42. E o que Jó contemplou com isso aqui? Jó, capítulo 42. O versículo pessoal é o 13. Jó 42, 13. Vamos lá. Jó 42, 13. Vamos lá. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu aos seus filhos e ao filho dos seus filhos até a 4ª geração. 17. Então morreu Jó, velho e fartos, viveu mais do que muita gente. Mas por que Jó viveu tanto? Jó respeitou os mandamentos do Senhor. Quer dizer, quando eu guardo os mandamentos, Provérbios, capítulo 3, versículo 1, quando eu guardo os mandamentos, quando eu guardo a palavra, esses mandamentos aumentarão meus dias na terra. Diga glória a Deus. Irmão, você vai viver muito ainda para ver a glória do Senhor. Mas voltando para a mensagem, o Ben-Hadad está aí.
Ele vai querer atacar a vida financeira. Ele tentou atacar a vida financeira de Jó. Jó perdeu tudo, ficou na miséria. Alguém podia falar: ei, Jó, cadê a prosperidade? O Isaac parece que vai perder tudo, está lá no lugar onde tem fome. Deus falou assim: não, você não vai perder não, fica tranquilo que eu vou te abençoar. Irmão, a sua vida financeira pode estar lá embaixo hoje, mas Deus vai te sustentar e vai te abençoar. Então segura, Ben-Hadad quer atacar. Vamos voltar para 1 Reis capítulo 20, tem mais lições lá. 1 Reis capítulo 20. Tem mais para nós. O versículo 3, né? Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o seu ouro são meus. Segundo, as tuas o quê? Mulheres. Em outras palavras, vou acabar com o teu casamento. Vou acabar com o seu relacionamento. Vai. Por quê, irmão? Homem e mulher, casamento é uma instituição constituída por quê? Por Deus. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver o quê? De acordo. Quer dizer, o que o diabo quer? Que um se vira contra o outro. Não faça isso. A Bíblia diz que a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a casa. Sentiu que tem alguma coisa, como o homem também, sentiu que tem alguma coisa errada, vai para a oração, pessoal. Vai para a palavra: Deus, eu vou te buscar, eu vou fazer uma campanha pelo meu marido, pela minha esposa, mas aquilo que o Senhor abençoou, o diabo não vai separar. Mas ele está dizendo: eu vou tocar no teu casamento. Mas aí ele vai falar: e no melhor dos teus filhos. Por que agora ele quer tocar também nos filhos? Porque os filhos não são herança de Deus? Não são? Quantos filhos de crente estão passando uma luta, dificuldade? Quantos filhos de crente estão nas drogas, irmão? Quantos filhos de crente estão com a vida totalmente errada? O diabo está dizendo: estou vencendo. Por que eu vou tocar nos filhos? Porque os filhos são herança. O teu filho abençoado glorifica a Deus. Olha o Isaac querendo sair da terra de Gerar. Deus falou: não, sai não, fica aí. Não, mas aqui não tem como, fica aí, porque como teu pai me serviu, e eu prometi ao teu pai, que era Abraão, que ia te abençoar, nessa terra você vai prosperar. Ele ficou e prosperou. Quer dizer, ele abençoou. Mas por que abençoou Isaac? Por amor de quem? De Abraão. Por que Salomão foi tão abençoado depois que Davi morreu? Porque Davi andou com quem? Com Deus, mesmo nas falhas que teve. Irmão, não abra a mão dos teus filhos, seus filhos são herança. Busque a Deus, mas o diabo quer tocar, o diabo quer tirar a bênção, e está tocando em muita gente. Mas aí o que acontece? O recado de Ben-Hadad veio: vou tocar na sua vida financeira, vou tocar no teu casamento, nos teus filhos. E o que o Acabe respondeu? Versículo 4, vamos lá. Respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, te sou eu, e tudo quanto tenho. Tornarão a vir os mensageiros, disseram, e fala a Ben-Hadad, dizendo: ainda que tenhas mandado dizer, tu me dás a prata, o ouro, a tuas mulheres e teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os teus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos seus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, meterão nas suas mãos e o levarão. O Acabe, ele não está muito bem com Deus. Quando ele recebe ameaça, às vezes ele fazer uma oração de buscar Deus, não, ele manda uma resposta para o inimigo: não, tudo que eu tenho é teu. Você quer meu ouro? Eu vou te dar. Você quer meus filhos? Entrego nas tuas mãos. Tudo que eu tenho vai ser teu. O cara não está bem com Deus. Aí quando o Ben-Hadad recebeu essa resposta, o Ben-Hadad cresceu, irmão. Ah, ele está com medo? Ah, está sendo fácil? Então manda outro recado, avisa para ele que eu vou mandar o meu exército em Israel, vou entrar na casa dele e vou roubar tudo que ele tem. Eu vou entrar na casa dele, eu vou tirar tudo, além da família dele que eu vou trazer para mim, eu vou tirar o ouro, tudo que na casa dele me agradar, eu vou levar. E aí o que acontece? Chegou esse recado para Acabe. E o Acabe foi e falou com os anciões: olha, o que está acontecendo? O inimigo veio, eu fiz vamos dizer assim, eu falei para ele que eu ia dar tudo que eles queriam, e agora ele quer entrar na minha casa. Os anciões falaram assim: não, Acabe, não faz isso não. Vamos orar a Deus. Aí vamos continuar aqui, deixa eu correr aqui um pouquinho. No versículo 8 aqui, ó. Todos os anciões do povo lhe disseram: não lhe dê ouvido nem consista, pelo que disse aos mensageiros Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir, teu servo farei, porém isso não vou fazer. E foram os mensageiros e tornaram com uma resposta. Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses a outro tanto, como pode Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse:
não se gabe, nem se cinge com aquele que descinge. Sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando bebendo ele com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe e disse ao rei de Israel, diz: assim diz o Senhor, viste toda esta multidão, que eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou quem? Irmão, me ajude a pregar. Não era melhor Acabe ter orado? Senhor, o inimigo está vindo aí, Senhor. Senhor, o inimigo me ameaçou, mas eu entro na tua presença. O que eu devo fazer? Mas o cara não é de oração, irmão. Ele não é uma pessoa de oração. Ele não é uma pessoa de comunhão com Deus. E ele está com medo, não sabe o que vai fazer. Os anciões falaram: não faça isso, Acabe. Aí no meio daquela luta, Deus enviou um profeta. Amém, igreja? Quantas vezes o Senhor envia um profeta na nossa vida? Vem alguém com uma palavra, vem alguém com um recado de Deus, mas quantas vezes nós não acreditamos no anjo do Senhor? O profeta falou: Acabe, Deus está mandando um recado. Qual é o recado? O Senhor vai te dar vitória. Irmão, Deus vai nos dar vitória, pessoal. Vai ou não vai? Vai, Ele é o Deus da nossa vida. Veio um profeta com a palavra: Deus vai te dar vitória. Acabe, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te abençoar. Aí o Acabe fala uma coisa, 14, e disse Acabe: por quem? E ele diz: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Ai, mas quem? Mas Senhor, como que eu vou vencer essa guerra? Prepara os príncipes. Pega os príncipes e coloca na frente da batalha. Aí o Acabe: tá bom, vou preparar os príncipes. Mas, meu Senhor, quem vai começar essa guerra? Quem vai começar a peleja? Aí Deus falou: você. Você sabia que a bênção na sua família começa pela tua vida? A bênção na minha família começa pela minha vida. Às vezes nós esperamos a bênção do outro. É uma mudança. Não, ele tem que mudar, ela tem que mudar. Não, quem tem que mudar primeiro sou quem? Amém? Somos nós. Nós mudando, a nossa casa vai mudar. Às vezes nós esperamos que alguém da nossa família mude. Não, muda você primeiro. Seja uma pessoa que ande de cabeça erguida, seja uma pessoa que ande firme. Eu estava agora à tarde no hospital de Ermelindo fazendo uma visita, aí fiz a visita para a irmã, daqui a pouco nós vamos orar por ela. Quando eu estava saindo no corredor, aí uma moça me falou: pastor Marcelo. Eu falei: oi, quem é? Ô pastor, o senhor não está me conhecendo? Não, eu sou a irmã fulana de tal. Oi, irmã, tudo bem? Ô pastor, me ajuda aqui, o que foi? Eu estou com uma dor, vou fazer uma ressonância magnética. O senhor não pode fazer uma oração no corredor do hospital? Eu falei: agora, irmã. Coloquei a mão na cabeça, fiz uma oração, mas eu acho que eu me empolguei na oração. Quando eu acabei a oração, tinha um pessoal do meu lado assim, ó, que acho que é para me orar abaixo. Eu orei um pouquinho alto demais. Mas eu estou buscando a quem? A Deus. Falei: irmã, quer que eu te ajude lá na ressonância? Quer que eu leve a senhora lá? Estava de andador. Não, pastor, pode deixar que eu estou indo lá. Ô irmã, eu espero a senhora na igreja. Não, vou estar lá na igreja contando meu testemunho. Amado, a vitória começa por ti. Amém? Então quer dizer, eu tenho que mudar, você tem que mudar. Eu não posso ser um religioso, mais uma pessoa que entrou na igreja. Não, a partir de hoje, eu serei um homem ou uma mulher usada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser. O Acabe perguntou: quem vai começar a guerra? Deus falou: você. Você começa. Você começa a oração, diga glória a Deus. Você começa o jejum, você começa a profetizar, você começa a falar da palavra, e ali Deus começa a abençoar. E o Acabe, vamos lá, vamos continuando aqui, estou terminando, versículo 15 agora. Então contou aos moços dos príncipes das províncias, e foram 232 deles, e contou todo o povo, e todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele diz: ainda que para a paz saísse, tomai-mos vivos, ainda que a peleja saísse, vivos os tomais. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército, e também os guia. E eles feriram cada um com o seu homem. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiam, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande o quê, irmão? Em outras palavras, vencemos a guerra. Diga glória a Deus, nós vamos vencer essa guerra, irmão. O Acabe foi e venceu a guerra.
Mas antes de Deus falar com ele, ele queria entregar tudo para o inimigo. Antes de Deus falar com ele, ele queria entregar tudo nas mãos de... Irmão, não entregue. A minha família e a sua família pertencem ao Senhor. Não entregue na mão do inimigo nada. O inimigo quer tirar. Ah, pastor, é melhor largar logo porque eu fico cegado. Não, não. Lute. O Acabe foi e teve vitória. Deus vai te dar vitória também. Hoje na reunião da família, nós oramos pela família. Mas aí, puxa, pastor, e agora? Aí, irmão, se você ler, você vai ver que festa, que maravilha, tivemos vitória, glória a Deus, vencemos. Aí o profeta aparece novamente. Olha o 22, pessoal, olha o 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vamos continuar, vai, esforça-te e atenta e olha o que há de fazer. Vamos lá, porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá. O cara está todo feliz. O Acabe está todo... o exército de Israel, vencemos a batalha, estamos livres de bem-andade. Aí o homem de Deus aparece. Pessoal, deixa eu dar um recado do céu para vocês novamente. Pode falar. Se prepare, vão se armando, vão se preparando, porque esse rei que foi derrotado hoje, daqui 1 ano ele vai voltar. Daqui 1 ano ele vai partir para cima de novo e vai tentar derrubar vocês. Já preguei isso aqui algumas vezes aqui na igreja. Você crê que Deus conhece o nosso futuro? Deus já está lá na frente. Olha Deus falando, daqui 1 ano, hein? Daqui 1 ano ele vai ter o desejo de voltar e tomar Israel. Daqui 1 ano ele vai ter o desejo de voltar e terminar tudo. Sabe o que o Acabe fez? 1 ano ele se preparou. Estava tudo bem, mas ele estava preparado. Estava tudo em paz, mas o exército armado. Estava tudo em paz e o Acabe estava ali, na presença de Deus. O que acontece? Tem pessoas que quando recebe a bênção, que quando recebe o milagre, a pessoa se afasta um pouco. Não faz isso. A pessoa recebeu a bênção, a pessoa recebeu o milagre, às vezes a pessoa continua orando, às vezes a pessoa continua buscando, com todo respeito, a pessoa relaxa um pouquinho. Jejuava, já não jejua mais. Ia lá na igreja buscar Deus, vou de vez em quando, está tão bom assim, não faça isso. A Bíblia diz, não deis lugar a quem? Ao diabo. Às vezes nós relaxamos um pouco. Não, por favor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Responda para mim, mas para o Espírito Santo, quanto tempo faz que eu não faço um jejum? Que eu não dobro o meu joelho de madrugada. A Bíblia diz que os que me buscam de madrugada, quanto tempo eu não faço? Que eu não joelho de madrugada. Que eu não faço um propósito com Deus. Vou fazer, pastor, eu vou fazer um propósito da leitura bíblica. Todo dia eu vou pegar a Bíblia e vou começar a ler, vou ler o livro tal, vou meditar. Quanto tempo eu não faço isso? Aí quando o inimigo chega, a pessoa fica apavorada. Quando o inimigo chega, meu Deus do céu, e agora? Não. Pastor Jaime sempre prega. A ausência de Deus traz o medo, pessoal. Porque a presença de Deus faz você ser corajoso. Amém, igreja? A presença de Deus faz você que nem Pedro. Jesus, é o Senhor? Eu estou andando sobre as águas. Então se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus, então vem. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. De repente Pedro começou a olhar para o vento. De repente Pedro começou a olhar para a tempestade e ele começou a afundar. Se ele não pede socorro, ele tinha morrido. O que o profeta está falando? Se prepara, daqui 1 ano ele volta. Amém, igreja? As mesmas lutas que nós tivemos em 2024, vamos ter em 2025. 2026 vai vir luta também. 2027 vai vir luta também. Mas por que uns vão cair e outros não? Porque uns estão preparados. Diga glória a Deus. E outros não se preparam. Aí, daqui 1 ano ele vem. Vamos lá, continuando aqui. Agora, olha o 23. Terminando agora, 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejem com eles em campo raso, quer dizer, no vale, né? E por certo veremos se não fomos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis de cada um do seu lugar, e põe capitães aonde? Olha o nome de Deus, pessoal, o Acabe, tira os reis e prepara capitães. Tira os reis e prepara os capitães. Por quê? Prepara esse povo, que daqui 1 ano o inimigo vai voltar. E agora, olha o versículo 26 agora, pessoal. O versículo 26. E sucedeu que, passado 1 ano,
Ben-Hadad fez revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também os sírios de Israel se fez revista e provido de víveres, marcharam contra eles. E os sírios de Israel acamparam de fronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus de monte e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou quem. Aí, poxa, o povo de Deus se preparou, só que o número do povo de Deus é muito menor do que o número do inimigo. Rapaz, Acabe, você viu a multidão do rei da Síria? Você viu o tamanho do exército dele? Vi. E o nosso é tão pequeno? O nosso é pequeno, mas o nosso tem Deus. O nosso é pequeno, mas o Senhor está com quem? Estou terminando a mensagem aqui. Você pode estar com o maior problema, você pode estar com a maior dificuldade, só que você não pode esquecer que o braço do Senhor está contigo. Ou não está? Eu não posso esquecer que a promessa de Deus está na minha vida. Eu não posso esquecer que Deus está comigo. Às vezes nós esquecemos, pessoal. Mas quem está lá é maior. Não, Deus é comigo. Amém, igreja amada. Eu costumo falar, o Acabe, em um ano, ele preparou Israel. Israel é a casa dele. Ele preparou a casa, pessoal, para poder abençoar. Já estou voltando aqui, lá no livro de Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. O que Paulo fala sobre isso? 1 Timóteo 3, 5. 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. Isso. O que o Senhor fala? Travou? Porque se alguém não sabe governar o quê? Vamos lá? Porque se alguém terá cuidado da igreja de quem? Israel era a casa de Acabe. Acabe teve 1 ano para governar a casa. O que o profeta falou? Tira o rei e coloca os capitães. Se alguém não tem cuidado de governar a sua casa, como é que vai governar a igreja? Eu te pergunto, como que está a nossa casa? Lembra que eu falei no começo da mensagem? Que um milagre na nossa família começa por nós. Será que eu estou governando bem a minha casa? Foi o que Deus falou para Ezequiel. Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai o quê? Não adianta eu sair de casa todo bagunçado e chegar na igreja e querer que Deus me dê a vitória. Vamos voltar no começo desse versículo? Volta lá, por favor. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa. Vamos continuando? Vai lá, continuando. Terá cuidado de quem? Vou falar isso aqui, mas você não fica chateado comigo, não? Tem gente que acordou de manhã, a cama está do mesmo jeito. O lençol está assim, deu um nó. Para que eu vou arrumar? Daqui a pouco eu vou dormir. Sapato tem um aqui e outro lá. Tem um prato na pia que já está 3 dias lá. Como que Deus vai abençoar? Minha mãe era de uma igreja, não vou falar o nome da igreja não. Igreja da Graça, aqui da região. Uma vez minha mãe falou: filho, estou chateado. O que foi, mãe? Filho, eu estou indo para a igreja, eu fui segunda, eu fui quarta, eu fui sexta. O que tem? Tem 3 dias que tem uma barata morta embaixo de uma cadeira. Segunda-feira a barata estava lá, filho. Quarta-feira a barata estava lá. Sexta a barata estava lá. Não podia nem estar falando isso aqui. Como é que eu estou cuidando da casa do Senhor? Deus vai ensinar você a governar a sua casa. Amém? Governando a sua casa, Deus vai te abençoar. Como é que está a minha casa? Como é que eu estou a casa de Deus? Todo culto que acabou o culto da manhã hoje. Eu ando na igreja, olhando fileira por fileira. Às vezes tem um papelzinho no chão, às vezes tem um copo deixado ali, tudo bem. Às vezes tem um papel na cadeira, eu vou lá, tiro, porque daqui a pouco chega outro povo, não chega? Vai sentar, tem um papel no chão, e eu vou atrás. Às vezes você vem ter até um bichinho morto aí no chão, a gente não limpa. Tem que aprender a governar a casa. Acabe teve 1 ano para governar, para preparar a casa de Israel. Por isso que quando o inimigo veio, Deus deu vitória no monte e Deus deu vitória no vale também. Não importa se você está no monte ou no vale, Deus vai te dar vitória.
Você que está em casa e me assistindo, a mesma coisa. Governe a tua casa, porque Deus vai abençoar a sua vida. Amém, igreja amada? Que o Senhor fale mais contigo. Vai ter vitória na tua casa. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amado, alguém trouxe aquele pedido de oração? Tem alguém aí? Cadê? Me traz o